Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Vamos conversar aqui sobre um adjuvante que é a lidocaína. Um adjuvante que eu gosto muito de conversar sobre ele, trazer uma visão aí interessante para você, se você nunca ouviu falar do uso da lidocaína, fora como um anestésico local, para você fazer a injeção numa mucosa, no subcutâneo, né? A gente vai conversar sobre isso hoje e eu vou trazer uma série de visões aí particulares minhas, visões estas que eu considero super realísticas, certo? Super sem romantismo, tá bom? Então vou ler aqui o que é que eu escrevi, ó. O principal uso é na diminuição da dor na veia durante infusão de hipnóticos, por exemplo, Propofol e etomidato. Efeito ok na analgesia multimodal e para tratamento de dor neuropática crônica. Alguns advogam a diminuição da tosse, mas o NNT, que é o número necessário para tratamento, né, é ruim. 8 pacientes para um benefício. E eu vou comentar isso. Também na diminuição da reatividade das vias aéreas, mas o efeito é muito discreto, tal como a ação antiarrítmica, que também é bem discreta. Não acho que a lidocaína vai fazer milagre nas suas sedações. Então, olha só a quantidade de ações que a lidocaína pode ter. Ela é um anestésico local, ela consegue diminuir ou até exiguir totalmente a dor do Propofol, do etomidato, que causam essa dor quando você está injetando, né? Ela também tem uma ação analgésica e também atua na tosse, também na diminuição da reatividade das vias aéreas, também nas arritmias. 6 ações. Caramba, Thiago, a lidocaína é maravilhosa. A lidocaína é o santo graal, né? Vamos usar a lidocaína para tudo. Então, meus amigos e minhas amigas, já para começar essa discussão aqui, não acho que a lidocaína, por ter todas essas propriedades, por ter todos esses benefícios descritos, não acho que ela tem esses benefícios de forma impactante. Então, como eu bem escrevi aqui no nosso manual prático de sedação avançada, existe um benefício interessante demais com relação a retirar a dor da veia, quando você faz ali uma medicação mais concentrada, que a gente faz com o Propofol ou com o etomidato. Eu costumo misturar a lidocaína com o Propofol e até tem uma observação aqui sobre isso, né? Existem autores que advogam que isso não deve ser feito, porque pode ser que gere alguns microêmbolos ali no Propofol, por exemplo, e existem autores também que falam que é muito inócuo isso daí. Então não é nada ainda estabelecido com 100% de certeza. Mas existem pessoas que supervalorizam demais essas propriedades da lidocaína. Se você for ler a descrição da lidocaína em qualquer livro, e você vai ver que ela tem ação de efeito antitussígeno na intubação orotraqueal. Então eu posso falar que a lidocaína diminui a tosse quando você faz uma intubação orotraqueal sem bloqueadores neuromusculares, por exemplo. Só que ter esse efeito não significa que 100% dos pacientes não irão tossir por causa da lidocaína. De fato, fizeram um estudo e viram que 1 a cada 8 pacientes é que não tossiam. Então você precisa tratar 8 pacientes para ter um benefício. Então é bem pequeno esse potencial aí. E a mesma coisa, na época que a pandemia chegou e muitos colegas não usavam fentanil e acabaram criando um protocolo aí de intubação orotraqueal que consistia em lidocaína, cetamina e bloqueador neuromuscular. E muitos deles confiavam muito na lidocaína com relação à analgesia, mas é muito aquém do que a gente acha, né? A lidocaína nunca chegará ao potencial de uma analgesia de um opioide, por exemplo. Então, ok, existem essas propriedades, são propriedades específicas, são propriedades que você tem que utilizar com sabedoria, mas não ache que isso vai fazer milagres, que o resultado final vai ficar excelente por causa da lidocaína. Não. O paciente não vai tossir por causa do bloqueador neuromuscular,
ele não vai sentir dor por causa do opioide, e assim a lidocaína atua como um adjuvante. Talvez 2, 3% do resultado final de uma intubação orotraqueal, né, a lidocaína seja responsável por 2, 3%. Um outro uso que eu falei aqui, comentei no livro, né, que é ok, é bem legal da lidocaína e realmente na prática funciona mesmo, são as dores neuropáticas, dores crônicas, que existe um acometimento nervoso ali, uma lesão de nervo, algo assim, a lidocaína consegue, por inibição dos canais de sódio, atuar e melhorar, com certeza. E aí, ó, observação, continuando a nossa leitura, né? Toda lidocaína usada via endovenosa deve ser sem vasoconstrictor. O óbvio também precisa ser falado, nós sabemos que temos lidocaína com vasoconstrictor e sem vasoconstrictor. Quando você faz uma injeção intravenosa, você vai usar sempre a versão sem vasoconstrictor, tá? Sem adrenalina. Nome comercial, não tem um conflito de interesse. Xilestesim é o cloridrato de lidocaína. E agora vai aparecer na tela aí, ó, uma ampola de lidocaína para a gente falar sobre a apresentação. Esse que está aparecendo aí na tela é a lidocaína de 20 ml. É o frasco ampola de 20 ml. E olha aí na descrição, né? Existe é uma lidocaína de 2%. Se não me engano, é o xilestesim mesmo. É um frasco ampola de 2%. Significa que tem 20 miligramas em cada ml. E se você tem 20 ml no total, 20 vezes 20 dá 400 miligramas de lidocaína. Existe também uma lidocaína menor, de 5 ml, perdão. E também tem a mesma concentração, de 2%, tá? Essa é a forma de apresentação mais comum. Existe lidocaína de 1% e ela é pouco vista aí nos hospitais. Vamos falar dos tempos da lidocaína. Início de ação, 45 a 90 segundos, quando é feito endovenosa, e o efeito máximo para intubação orotraqueal de 1 a 2 minutos. Diluição para bolo, você pode fazer ela pura ou diluída, não tem problema se fazer pura, diretamente na veia, tá? Obviamente, se o paciente estiver consciente, ele começará a sentir colaterais advindos da lidocaína, e isso acontece mesmo. Vamos falar sobre a dose e depois sobre esses colaterais que eu citei. A dose para intubação orotraqueal é de 1,5 a 2 miligramas por quilo endovenoso. Então, se eu tenho 80 quilos, 2 vezes 80 seriam 160 miligramas. E a gente sabe que cada ml da lidocaína tem 20 miligramas. Então, algo em torno de 8 ml para mim, que tem 80 quilos, para a intubação orotraqueal, tá? Eu coloquei uma observação aqui particular, né, como eu sempre faço nos meus manuais. Geralmente eu faço 5 ml, que são 100 miligramas, endovenoso com o hipnótico, tá? Eu faço a mistura com o hipnótico, como eu falei, com o etomidato ou com o propofol. Caso você queira fazer uma manutenção de lidocaína em bomba de infusão contínua, seria de 1 miligrama por quilo por hora, por até 48 horas. Se houver necessidade de passar de 48 horas, o ideal é seguir as concentrações de doses plasmáticas. E quando é que você usa uma infusão contínua de lidocaína? Especificamente naquela situação que eu citei, de dores neuropáticas. Se o paciente tem uma dor crônica, uma dor que tem um componente neuropático, a lidocaína vai ajudar sim. Eu faço aqui uma sugestão de solução padrão. Lidocaína 2%, 40 ml, com soro fisiológico 60 ml. Você vai ter aí no total, ó, 100 ml e a concentração são 8 miligramas por ml, começar a 10 ml hora. Essa dose mínima de 10 ml hora equivale a 1 miligrama por quilo por hora para um paciente de 80 quilos, que é a dose que a gente quer da manutenção, né? 1 miligrama por quilo por hora. E eu coloquei uma observação aqui, ó, a dose de 80 miligramas por hora vai bem para a maioria dos adultos, que são aí 4 ou 5 ml por hora, se você quiser simplesmente usar ml hora. Caso, por exemplo, Tiagão, posso usar a lidocaína pura numa bomba de seringa? Também pode, não tem problema. Aqui eu falei a solução padrão, né? Mas também você pode usar a lidocaína pura sem problema nenhum. Vamos falar sobre os eventos adversos comuns. Gosto metálico na boca é muito comum.
e zumbido. Se o paciente começa a manifestar gosto metálico e zumbido, é um sinal de alerta para você interromper a dose. A lidocaína ela tem esses colaterais progressivos de manifestações neurológicas. Primeiro você tem ali uma sensação de gosto metálico na boca, depois tem zumbido, pode ter alterações visuais e em seguida você pode manifestar convulsões. Então uma série de colaterais aí que vão progressivos, né? Você vê, começa com gosto metálico, depois tem zumbido e depois de um tempo, quando você aprofunda mais a dose, você consegue ter manifestações não tão agradáveis, assim como convulsão, por exemplo. E caso você ainda assim progrida a dose, uma dose bem excessiva, você pode ter alterações cardiovasculares, que não é nada interessante. Então, caso o paciente esteja consciente e ele começa a relatar esses efeitos, ou você interrompe o uso da lidocaína, ou você vai diminuir a dose que você está fazendo em infusão contínua, por exemplo, tá? Na intubação orotraqueal, como eu falei, doses de 5 ml, que são 100 mg, 6 ml, 120 mg. Na maioria das vezes, se o seu paciente tem um peso normal, 60 kg, 70 kg, a chance de ter qualquer um desses problemas, principalmente convulsões e manifestações cardiovasculares, cardíacas principalmente, são praticamente bem difíceis de acontecer, tá, meus amigos e minhas amigas? Então, essas doses que a gente discutiu aqui, todas elas estão numa faixa bem segura. E você não precisa ter medo da lidocaína causar esses efeitos numa dose de bolos e numa dose de infusão contínua. Se o paciente estiver acordado, ele vai relatar para você. Eventos adversos raros: depressão respiratória e parada respiratória, urticária, prurido, edema, angioneurótico, nunca vi, hipotensão, bradicardia, arritmias e bloqueio cardíaco. Então essas são as manifestações finais de uma intoxicação por lidocaína. Cuidados especiais: sempre considerar a dose tóxica para cada paciente, 4 a 5 mg por quilo sem adrenalina ou 7 mg por quilo com adrenalina. Se você está fazendo uma lidocaína na veia, uma dose de 5 mg por quilo, para mim que tenho 80 quilos, deixa eu colocar minha calculadora aqui, seria de 400 miligramas. Olha só, 400 miligramas para mim, Thiago, que tem 80 quilos, em bolos, em uma infusão rápida, seria uma dose tóxica. E aí, 400 miligramas é a ampola inteira de lidocaína. Então, para você ver como existe aí uma certa margem de segurança, tá? Se você está fazendo a intubação orotraqueal e você faz 5 ml, é um quarto da dose tóxica. Lembrando que nunca devemos fazer a lidocaína com adrenalina endovenosa, tá? Para anestesia tópica, anestesia local, dá para fazer com adrenalina sem problema nenhum, mas intravenosa sempre sem adrenalina. Contraindicações: pacientes com alergia prévia a anestésicos locais e pacientes com insuficiência hepática, a bilirrubina maior ou igual a 25, insuficiência cardíaca grave ou bloqueio cardíaco de segundo ou terceiro grau. Qualquer acometimento mais grave, né, hepático ou cardíaco, você vai evitar. Convulsões não controladas e pressão arterial sistólica superior a 160 milímetros de mercúrio e hipocalemia. Então, a lidocaína, pessoal, ela é vantajosa de ser usada. Ela é uma medicação que agrega um refinamento adicional nos seus procedimentos, principalmente durante a intubação orotraqueal. Você deve usar, eu uso a lidocaína sem vaso, né, como eu sempre comentei aqui no vídeo, mas você não deve esperar que ela faça milagres, que os resultados finais vantajosos, os desfechos significativos, eles não são da lidocaína, eles são das outras medicações. É do fentanil, é do etomidato, é do bloqueador neuromuscular, tá? E agora você também tem uma arma aí contra o tratamento da dor neuropática. Dores crônicas, dores com um componente aí nervoso, a lidocaína pode ajudar bastante. Digamos que você tem um paciente ali que ele está com dor de origem X
mas você começou a fazer uma analgesia ali com dipirona, anti-inflamatório, né? Foi progredindo, passou para um opioide fraco, depois você foi para morfina, você foi progredindo a dose, você foi progredindo as medicações e essa dor não passa. Você já fez ali 6, 8 miligramas de morfina, 10 miligramas de morfina e o paciente ainda possui ali um componente doloroso que fica resquício e não resolve. Talvez para esse paciente uma excelente medicação, e é super válido o teste, seja a lidocaína. Dores que não respondem tão bem assim aos opioides, né, que você começa a fazer muito opioide e a dor permanece, você deve levantar uma suspeita aí de um componente neuropático e aí fazer a associação de outras medicações como lidocaína, sulfato de magnésio, clonidina ou Precedex. São substâncias que conseguem abordar a dor por uma outra via que não a via dos opioides, tá? Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa revisão sobre lidocaína. Caso você queira adquirir o nosso manual prático de sedação avançada, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Um grande abraço do seu amigo Tiago e até a próxima. Tchau!